Então, em primeiro lugar, eu agradeço, Regina, pela sua gentileza de poder concordar, né, com essa live e falar sobre esse assunto que é muito interessante. Vou fazer uma breve apresentação, embora a maioria das pessoas que estejam nos acompanhando já te conheça. A professora doutora Regina Zilberman é professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação tanto na graduação quanto na pós-graduação em letras, com 2 pós-doutorado e cerca de 50 livros publicados, né, e mais de 500 artigos em revistas ou como capítulos de livros. É considerada uma das mais importantes estudiosas sobre a literatura infanto-juvenil do Brasil. Então, fique à vontade para suas palavras iniciais. Muito bem-vinda. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado pelo convite. Realmente é muito generoso da tua parte me convidar para a gente conversar um pouco sobre literatura infantil, sobre leitura numa época em que às vezes essas coisas ficam um pouco desconsideradas porque há necessidades realmente bastante prementes numa sociedade tão desigual quanto a nossa. Mas faz parte dessas desigualdades a necessidade da gente compensá-las ou costurá-las através de leituras de livros e valorização da literatura, sobretudo da fantasia dentro da literatura. Para mim é uma grande honra poder conversar contigo e se de um lado não é tão bom falar à distância, por outro lado permite que a gente se aproxime, né? Há quanto tempo a gente não se via por outras circunstâncias e pelo menos assim nós estamos compartilhando essa noite. É verdade. Eu lembro que conheci você em 2014. Foi em Guarulhos, São Paulo. Isso aí. Me lembro muito bem. E de lá para cá trocamos algumas ideias por e-mail ou por publicações, mas assim, pelo menos é mais, vamos dizer assim, mais palpável do que a mera palavra escrita. Um breve pano de fundo para poder situar essa nossa conversa aqui com a professora Regina Zilberman. Para a professora Regina Zilberman, no seu texto O Papel da Literatura na Escola, a materialidade da literatura se situa na fantasia do autor, ou seja, no processo de criação da obra literária. Tudo começa, então, na fantasia. Uma visão capitalista e neoliberal sobre a fantasia considera a fantasia como improdutiva, porque não tem uma aplicação palpável e não rende lucros. Outra visão considera a fantasia como uma via de escape, como uma fuga da rotina cotidiana, né, que seja difícil de suportar. Quer num caso, quer no outro, a fantasia não é valorizada. Porém, uma terceira visão, de base psicanalítica, valoriza muito a fantasia. Então, tendo isso como pano de fundo, aí eu pergunto para a professora Regina, você poderia falar sobre a importância da fantasia para o processo criativo, tanto do ponto de vista do escritor, como também para o leitor da literatura? Fique à vontade. Obrigada. A tua pergunta tem um espectro muito amplo, né? Mas vamos tentar falar alguma coisa sobre isso. Bom, a fantasia, ela realmente, como tu colocasse inicialmente, ela é sempre vista de um modo ambíguo, contraditório e às vezes até preconceituoso, né? Parece que é uma propriedade humana que não tem a mesma relevância quanto o trabalho físico, mesmo o trabalho, vamos dizer assim, material, intelectual, né? Parece que assim, a parte da razão, do intelecto, às vezes sobrepuja a importância dada à fantasia. Mas é interessante pensar o seguinte, que de todos os seres vivos do planeta, talvez o único que disponha de fantasia seja o ser humano, né? Então, isso já é uma propriedade diferencial, né? Mesmo os animais, eles têm algum tipo de inteligência e algum tipo de linguagem, até uma linguagem, né, que a gente de alguma forma interpreta, mas é muito mais o produto de uma reação ao meio ambiente do que propriamente o produto de um mundo interior. E a fantasia, ela resulta justamente dessa possibilidade de expressar por imagens, sobretudo, esse mundo interior das pessoas. Ela passou a ser valorizada principalmente na cultura ocidental. Eu não conheço como é que funciona na cultura oriental, mas na cultura ocidental conheço alguma coisa, a partir do século XIX, né? O romantismo
foi a época, o período em que a questão da fantasia adquiriu muita relevância, né? E isso levou, inclusive, à recuperação de uma tradição popular, da magia, do fantástico, dos encantamentos, da cultura do maravilhoso, digamos assim, né? Após uma ascensão do iluminismo, que tem vários méritos, quer dizer, um pensamento voltado à emancipação do sujeito, do ser humano. De outro lado, o iluminismo privilegia a técnica, o objetivo pragmático, a coisa prática. Os românticos, de alguma forma, reagiram a isso e procuraram, no mundo da fantasia, encontrar novos caminhos para a expressão cultural, expressão artística, pelo menos, né? Não apenas na literatura, mas nas outras formas de expressão, nas artes plásticas, na música, assim por diante. A fantasia passou a desempenhar um papel muito importante. Também foi da parte do romantismo, e os românticos se notabilizaram muito como boêmios, pessoas assim sem compromisso. Ela passou a ser desprestigiada também por aí, né? Então, aquilo que levou à valorização vale também para a sua diminuição perante uma classe burguesa, uma classe voltada realmente àquilo que traz vantagens. Por que a fantasia é importante, né? Foi importante nessa época e continua importante até hoje. Primeiro, porque ela é extremamente criativa, né? Nenhuma outra forma de expressão tem tal criatividade, porque ela lida com os nossos sonhos, com o nosso inconsciente, né? Não dá para desvincular a questão da fantasia do mundo inconsciente e das suas expressões, uma delas sendo imagens, outras sendo principalmente o sonho. Então, ela tem uma conexão muito grande com a intimidade da pessoa. Nosso canal maior para o mundo interior de uma pessoa é a fantasia, tem outra. Então, daí a sua importância, e que foi sendo reconhecida a partir da ascensão da psicanálise, principalmente a psicanálise freudiana, que usou não a fantasia em si, mas a expressão da fantasia, né? O sonho, sobretudo, como maneira de entender os problemas de uma pessoa. E por aí a gente vê o segundo aspecto importante da fantasia, que justamente é que ele traduz problemas. A fantasia, ela não embeleza as coisas. A gente às vezes confunde a fantasia com uma forma idealizada, de coisa bonita, tipo assim, a princesa, o príncipe. Está aí, mas isso vale enquanto manifestação de desejos, de coisas, de problemas que não ficaram resolvidos, né, no íntimo da pessoa. Então, ela expressa por meio desses sonhos, mesmo que esses sonhos tenham um final feliz, que eles não correspondam exatamente ao que a gente espera da realidade, espera da vida, ou correspondam a isso, mas não conseguem ser obtidos ou alcançados. Ela é sempre expressão não apenas da interioridade, mas expressão de questões, problemas, algo que nos incomoda, no mínimo uma coisa que nos incomoda. E pode daí ir mais longe a traumas e complexos, enfim, toda aquela realidade que a psicanálise explorou, sobretudo naquela vertente que deu no Freud, que é a mais expressiva no final do século XIX, e depois foi sendo desdobrada por seus seguidores, né, os seus discípulos, alguns mais a favor, outros menos, né, um pouco para lá. O Jung mesmo não era um freudiano, mas ele desenvolve justamente essas ideias, ao falar dos arquétipos, e assim por diante. Então, a fantasia é altamente comunicativa. Além de ser importante como forma de expressão, ela é uma forma de expressão altamente comunicativa, porque ela fala desse sujeito naquilo que às vezes o sujeito não consegue expressar com tanta facilidade. É fácil verbalizar que eu estou sentindo dor, ou que eu não gosto disso ou daquilo, mas os meus problemas mais profundos eu não consigo expressar, a não ser por sonhos, portanto, valendo da fantasia. Daí a sua imensa importância. Bom, isso de um lado. De outro lado, nós temos que destacar que sem esse, vamos dizer assim, esse canal da fantasia, nós não teríamos a arte. Não teríamos, né? Porque a arte, ela é fruto desse imaginário de um artista, né? O imaginário é o local onde se alojam, vamos dizer assim, as imagens, as ideias, os problemas, através justamente de imagens ou formas de solucionar problemas. Então, esse imaginário é a nossa, vamos dizer assim, uma espécie de patrimônio que a humanidade tem, mas que cada pessoa também tem, e onde
vamos dizer assim, que vai encontrar as formas de expressão, uma das formas de manifestação na arte, né? Então, mesmo o produto artístico mais militante, mais político, mais de denúncia social, ele não existe se um artista não souber expressá-lo por meio da fantasia, né? Então, também por aí, a fantasia tem um valor inestimável e ela está presente nas manifestações artísticas as mais diferentes. Na literatura, como é o meu campo, mas também nas artes plásticas, também na música, também na dança, na performance e assim por diante, né? Então, ela está presente muito por aí. É claro que ela vai ter as suas, vamos dizer assim, os seus gêneros literários, né? Eu não sei se quer que eu continue falando disso ou tu gostaria de colocar outra questão, senão eu vou falando, né? Então, se tu me permite, vou falar um pouco desses gêneros, tá? Estou achando, se quiser interromper, fica bem à vontade. Então, o interessante da fantasia é que, se de um lado ela tem uma linguagem própria, né, que é o sonho, além disso, ela tem um espaço vamos dizer assim, de uma espécie de patrimônio, de depósito, que é o imaginário. De outra parte, ela quando brota, quando vem à luz, ela vai encontrar uma das suas manifestações mais, vamos dizer assim, mais importantes, mais completas nas obras de arte, né? Antes do romantismo, a fantasia existia, era usada, né? Quer dizer, os mitos têm elementos fantásticos, elementos de fantasia, mesmo que a gente acredite seja um religioso muito ortodoxo, nós vamos saber que dentro daquelas histórias narradas na Bíblia hebraica, nos evangelhos, no Corão, onde quer que seja, há vários elementos que são frutos, eles adquirem sentido porque são resultantes da fantasia. Ela vai, vamos dizer assim, adquirir uma maior diversidade em termos de gêneros literários realmente a partir do romantismo. Por quê? Porque o romantismo vai valorizar, de um lado, a tradição popular, né? Os contos de fada, por exemplo. As histórias do folclore, não necessariamente histórias de fada, mas outras histórias de folclore. Vai se alojar em alguns gêneros que são gêneros do fantástico, né? Histórias de sobrenatural, histórias de terror, inclusive, histórias de aventuras, todas elas trazem esse componente da fantasia e são gêneros da literatura, sobretudo. Esses gêneros, muitos deles, vão migrar para a cultura popular, né? Eles vêm da cultura popular, eles vêm da cultura popular e eles se alojam na literatura, mas eles migram para a literatura de massa, cultura de massa, era isso que eu queria dizer. Então, alguns estão presentes nas histórias dos super-heróis, que é um gênero característico da cultura de massa, vão para o cinema, então, vão para os quadrinhos, e aí ele vai se disseminando tanto na chamada cultura elevada, na literatura elevada, quanto na cultura popular, nas histórias do folclore, na literatura de cordel, como na cultura de massa, está ali também presente. E vai encontrar um campo muito particular na literatura infantil, né? A literatura infantil, ela não existiria se não fosse o papel da fantasia. E aí a literatura infantil se beneficiou, sobretudo, dessa associação com a cultura popular, né? Nós sabemos que uma das grandes fontes de produção de textos para crianças foram os contos de fadas, né? No século XVIII, já no final do século XVII, com Perrault, no século XVIII também, depois isso foi avançando até o início do século XIX, com os irmãos Grimm, né? Os contos de fada dos irmãos Grimm, que são os mais famosos, e ali está a história da Bela Adormecida, a história do Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho já está no Perrault, mas vai reaparecer ali, vai reaparecer a história da Bela Adormecida, a história do Patinho. Não, desculpa, já estou pulando etapas, né? Enfim, as histórias que a gente vê pelos filmes do Disney. E depois, um pouquinho mais adiante, o Andersen. O Andersen tem histórias que são criação deles, mas são muitas, como o Patinho Feio, que citei há pouco. Mas muitas outras delas são frutos do aproveitamento da tradição dinamarquesa ou a tradição do norte da Europa, os cisnes selvagens, coisas assim, que são também fruto de uma tradição popular. E isso, então, a literatura infantil
vamos dizer assim, ela se abeberou muito desse elemento. Ela se serviu disso, né? E, como eu disse, os irmãos Grimm têm um papel muito importante aí, porque eles que fizeram essa chamada adaptação, essa migração de uma cultura, vamos dizer assim, conhecida entre camponeses, entre pessoas que viviam, não viviam nas cidades, mas que depois migraram para as cidades em decorrência da Revolução Industrial, e que forneceram um material para que eles reunissem e publicassem justamente como histórias para crianças. Até então, todo mundo conhecia aquelas histórias, mas não eram para crianças. E dali elas foram tendo a sua trajetória, né? Como eu falei, tem o Anderson, depois vai ter aqui no Brasil, por exemplo, as histórias da Carochinha, o próprio Monteiro Lobato usa uma porção delas, e assim por diante. Isso vem vindo e vamos dizer assim, muitas vezes a gente confunde, o que não é errado, mas também não é exclusivo, literatura infantil com histórias de fadas. Histórias de fadas passaram a ser quase que uma marca registrada da literatura infantil. A literatura infantil não é só história de fadas, mas hoje praticamente todas foram acolhidas pela literatura infantil ou pelo cinema destinado à infância, teatro, enfim, os vários gêneros, mas que tem como foco o público infantil. Bom, cabe perguntar por que deu tão certo essa mescla, né, da tradição das histórias de fadas com a literatura infantil. Porque, aí eu vou citar um autor que eu gosto muito, que atualmente não é muito referenciado, acho que o livro dele está esgotado, por alguma razão não foi reeditado, que é o Bruno Bettelheim. Ele tem um livro que em português se chama Psicanálise do Conto de Fadas. E eu não me lembro agora do nome original, ele foi publicado no início dos anos 80, teve vamos dizer assim, muito impacto, continua válido, a meu ver, por isso que eu vou recuperá-lo, mas por alguma razão ele não foi reeditado, deve ter problemas de direitos autorais. O que diz o Bettelheim, que era psicanalista? Ele era psicanalista e ele teve uma vida muito interessante, muito dolorida, né? Uma vida muito dolorosa, porque ele foi prisioneiro de campos de concentração. Depois ele conseguiu ser libertado com o fim da guerra, retomou essas atividades como psicanalista, mas depois, infelizmente, eu acho que ele não suportou as recordações, né? E como tantos ex-prisioneiros de campos de concentração, ele acabou se suicidando. Então, o que ele diz sobre a história de fadas é muito importante, mas talvez não tenha servido para ele. Não foi suficiente porque ele viveu esses traumas todos já adulto. Mas ele, em matéria de trauma, certamente era um expert. O que ele diz? Que nas histórias de fadas estão traduzidos aqueles conflitos característicos da criança, né? A gente pode dar exemplos bem simples, né? Por exemplo, a presença das madrastas, que significam, a madrasta é uma figura que a gente está acostumado a ver em histórias de fadas, das bruxas, etc. E pode ter até uma base histórica, né? Vários sociólogos gostam de chamar a atenção que nesse período, até a consolidação dos contos de fadas, ou seja, até o início do século XIX, as pessoas morriam no parto, o índice de mortalidade era muito alto, então era, vamos dizer assim, normal, se a gente pode dizer normal, entre aspas, que os homens voltassem a casar, que as mulheres voltassem a casar, reconstituíam suas vidas. Então, a madrasta era provavelmente uma figura bastante usual na vida de todos. Mas no conto de fadas, ela toma uma configuração curiosa, né? Porque ela, via de regra, ela é do mal, ela não é do bem, né? Ela faz de tudo para comprometer a vida das suas filhas adotivas, né? Basta lembrar a Branca de Neve, né? A madrasta é uma rainha, mas não se conforma com a beleza da menina, que não é a filha natural dela. A mesma coisa vai acontecer, acho que na Bela Adormecida, não é bem isso, mas é a bruxa. Mas, enfim, sempre aparece essa figura, uma mulher adulta que não aceita a concorrência com a menina. E isso o Bettelheim interpreta muito bem, quer dizer, ela caracteriza justamente essa rivalidade, essa questão que está no complexo de Édipo, né, no Freud, lá, essa rivalidade da mãe com a filha em relação à figura paterna, né? O pai perdeu a mãe é aquela mãe idealizada na Cinderela, isso é muito claro, né? A mãe, aquela mãe morta que ajuda a menina,
e a mãe substituta persegue, faz de tudo para causar o mal para essa menina. Então, essa rivalidade da mãe boa e a mãe má, a mãe que, afinal de contas, de alguma forma domina a vida paterna, isso é visto de uma forma conflituosa, mas na história infantil isso se resolve de alguma maneira. Por quê? Porque a criatura que representa a criança, a menina, sempre a mais frágil, ela acaba de alguma forma suplantando o problema. Então, o conto de fadas, segundo Bettelheim, ele ao mesmo tempo que traduz essa, vamos dizer assim, esse sentimento, essa rivalidade, um sentimento que não é bom, rivalidade não é uma coisa boa, ele ajuda a solucioná-lo. Então, o Bettelheim narra, inclusive, vários casos, né? Ele, como psicanalista, atendendo crianças, e que usa o conto de fadas justamente para ajudar a criança a verbalizar esses conflitos que ela experimenta. Bom, o conto de fadas tem, quando a gente valoriza o conto de fadas, a gente às vezes se depara com algumas objeções, né? Não, porque ele é escapista, né? Volta a questão da fantasia como escapista, né? Porque só tem princesas e não sei o quê. Bom, primeiro, não é verdade, né? Tem contos em que algumas protagonistas são princesas, mas boa parte das outras são camponeses, pessoas pobres que vão à luta, né? Vão procurar achar um jeito de resolver a sua vida. Lembrem Joãozinho e Maria, né? São muito pobres. Então, até por causa da fome, eles são abandonados. São crianças, se morassem na cidade, seriam crianças de rua, né? No caso, são crianças do mato. Então, isso é uma objeção que não se confirma, né? É uma visão mais do conto de fadas, na adaptação do Disney, né? Aquelas princesas todas, ali não tem pobreza, do que propriamente uma característica das histórias dos irmãos Grimm, ou mesmo do Andersen, né? Aliás, as do Andersen às vezes são bastante melancólicas, acendedora de fósforos. Bom, isso é uma objeção então que não se confirma. Né? E mesmo quando se trata dessas meninas que se tornam princesas, Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve, acho que são as mais conhecidas, elas são meninas que vencem as dificuldades. Então, elas têm um caráter assim de representar para o leitor ou para a leitora, não importa se é menino ou menina, essa possibilidade da criança resolver problemas. E aí a gente entra no outro tipo de objeção que já foi muitas vezes apontada em relação ao conto de fadas, né? Tem uma bibliografia, muitas vezes, que critica isso, mas que já não vigora, mas às vezes a gente ouve, e eu quero me deter particularmente nisso, que o conto de fadas tem, às vezes, vamos dizer assim, estimula a violência. E tem soluções que são violentas, né? Algumas histórias, vamos dizer, na Cinderela, que a Cinderela, enquanto o príncipe procura a menina que tem o pé adequado para o sapatinho, né, que é de cristal, as outras se mutilam para tentar entrar naquele pequenino sapato, né? Se mutilam. Às vezes os castigos são muito violentos, elas são expulsas, são trucidadas, as bruxas, etc. Então, realmente, para o olhar do adulto, isso parece violência. Mas, e aí eu acho que eu vou citar dois pesquisadores alemães, tem um texto sobre isso, o papel da função social da fantasia no conto de fadas, uma coisa mais ou menos assim, um texto dos anos 70, eu até andei traduzindo esse texto, foi publicado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ele chama atenção, em primeiro lugar, em lugar principal para esse aspecto, a importância que tem no conto de fadas a possibilidade do herói, que é sempre o mais simplesinho de todos, é o mais pobre ou é o mais jovem, né? Sempre é o último filho, de vencer as dificuldades. É ele que toma a iniciativa. Então, ele não é um super-herói. Ele não vence as suas dificuldades porque ele tem poderes mágicos. Não. Às vezes até ele tem ajuda de uma fada, aí que entra as fadas, né? Tem uma ajuda aqui, uma ajuda ali, etc. Mas é com a sua inteligência, com as suas aptidões modestas do ponto de vista tecnológico, digamos assim, que ele vence os problemas. Então, isso estimula a criança,
nesse sentido de poder resolver problemas, né? É interessante, nós fizemos, quando eu estava na PUC, eu trabalhei muito tempo na PUC, a gente fez uma pesquisa no final dos anos 70, eu acho que foi na época do Mobral. Se vocês lembram, o Mobral ninguém mais lembra, mas foi uma iniciativa do governo federal nos anos 70 de letramento, né, o movimento brasileiro de alfabetização. Primeiro era destinado aos adultos e depois ele foi transferiu recursos para alfabetização de crianças em situação de vulnerabilidade. Não sei quanto tempo durou, porque isso já faz uma coisa tanto tempo que... Mas a gente aproveitou esse canal para fazer uma pesquisa com crianças de várias cidades brasileiras que moravam na periferia, para ver o que elas conheciam de histórias. Quais eram as histórias favoritas dessas crianças? Histórias de fadas. Crianças que moravam aqui na periferia de Porto Alegre, né, uma zona paupérrimas, nós pesquisamos também no Piauí, pesquisamos em Minas Gerais, e isso era uma tendência. Elas gostavam dessa. A história dos Três Porquinhos fazia maior sucesso. As histórias também dos irmãos Grimm faziam sucesso, que eles conheciam como de ouvir falar. Eram crianças com ou não alfabetizadas ainda, ou alfabetização bastante incipiente, mas eles conheciam essas histórias e gostavam dessas histórias. Por quê? Porque essas histórias reforçam a identidade da criança, reforçam para ela mesma a sua capacidade de resolver problemas. Então, quando a gente fala em violência, que os finais podem ser assustadores, nós estamos completamente errados. E eu estou me referindo a isso porque tem um programa aí do governo, eu não sei se eu posso falar nisso, mas vou falar, não sei que o Francisco me interrompa. Um programa atualmente patrocinado, não sei por que órgão do governo, mas chama Me Conte uma História, ou Conta para mim, Conta para mim. E ali são refeitas essas histórias infantis com finais, vamos chamar assim, adocicados. Como se não existisse o lobo que comeu a vozinha e que foi salvo quase acabou com a Chapeuzinho também, foi salva pelo lenhador. Isso é uma das histórias consideradas violentas, não sei o quê. Como se isso não fosse bom para a criança. Então, eu não sei que história acabou saindo daí, até porque os autores escolhidos, eles não têm nenhuma representatividade na literatura infantil brasileira, e isso é outro problema do programa, né? Um programa que, em vez de prestigiar uma literatura que tem autores já premiados no mundo inteiro, dá um monte de dinheiro para novatos. Nada contra os novatos, mas não nesse percentual de apoio, sem passar por qualquer crivo da crítica. Então, essas histórias, elas tiram o coração, é como arrancar o coração. Aquilo que o lenhador da Branca de Neve não fez, foi tirar o coração da Branca de Neve para mostrar para a madrasta que ela tinha morrido. Essas pessoas estão fazendo, esse programa está fazendo com a literatura infantil, está tirando dela o seu coração, a sua razão de ser, ou seja, está matando a fantasia. Então é isso, Francisco. Me estendi bastante, agora é a tua vez. Muito bom. Até porque algumas perguntas que eu iria te provocar já foram aqui contempladas. Eu faço um comentário, Regina, sobre o seu texto, com o texto do Freud, que você dialoga, que é Escritores Criativos e Devaneios, né, se a gente pensar que pensar aqui na edição da Imago. O Freud dizer o seguinte, que o adulto tem vergonha de brincar como a criança, né? Então a criança brinca, o adulto fantasia. Então a fantasia para o adulto corresponderia a esse brincar da criança, porque a criança está brincando, aquilo é muito sério para ela, né? Então, tanto é que ele vai dizer que principalmente a criança brinca de querer ser adulto, de crescer, né? Então, o adulto, como não pode ficar brincando mais com as crianças daquele jeito, então fantasia. Mas algo importante que eu queria destacar, nesse texto do Freud também, o fato de que aquilo que, até você falou, que parece assim, às vezes, problemático, uma coisa que você não diz no bruto, o artista trabalha e fica bastante apresentável, né? Essa violência, às vezes, bruta não fica interessante, mas quando aparece na literatura, a criança se identifica, o adulto também, né? Ou seja,
O que eu estou querendo pegar aqui é para a gente pegar agora o polo do leitor. Então, o autor, o escritor faz todo um trabalho de elaborar isso e colocar de uma maneira interessante, e a gente, quando lê, tem a oportunidade também disso bater na gente. Era isso que eu queria também te provocar agora, Uhum. pensando tanto no adulto quanto na criança, né? Esse trabalho que a literatura pode fazer com o leitor também. Tem um trabalho, vamos dizer, talvez terapêutico, para quem escreve, Uhum. mas para quem lê também tem essa possibilidade. Te provoco aqui. Ok, ok. Deixa eu só comentar, porque tu partisse dessa observação do Freud. O Freud faz um jogo com a palavra em alemão, né? Spiel, que ao mesmo tempo é desempenhar, que é jogar e que é brincar, né? Então, ele realmente faz, às vezes no português essa tradução não funciona, mas que realmente é o modo como ele entende, né? Quer dizer, aquilo que pode ser uma brincadeira para uma criança se transforma num jogo, numa coisa mais séria para um adulto. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda, a questão é a seguinte, a questão que tu coloca do leitor é que vem a seguir, né? Por quê? Porque essa criança que nós estamos falando, ela não é a criança que escreve, ela é a criança que lê, né? Nós falamos em literatura infantil, mas é uma literatura para crianças, né? Há algumas experiências de fazer literatura por crianças, etc., mas ainda não é um gênero suficientemente consolidado para que a gente possa, vamos dizer assim, discuti-lo como tal. Acho que é válido, todas as experiências de fazer criança escrever, de organizar, os professores gostam muito, né, organizar até coletâneas com as coisas da criança. E é muito bom, e principalmente nessa atualidade, que todo mundo escreve muito, né? Todo mundo escreve muito. Quem diz que as pessoas não escrevem, não leem, não está antenado. E nas redes sociais é impressionante, todo mundo participa pela escrita, né? Então nunca se escreveu tanto. Se é uma escrita, vamos dizer assim, que vai entrar para a posteridade, isso é outro departamento, né? Isso é outra coisa. Bom, então aí o que nós temos? Nós temos que a literatura, como eu estava dizendo, ela é para crianças. Então a criança é o leitor. Ela é o leitor, é esse. E como é que funciona esse processo, né? Esse processo da leitura? Em adultos e em crianças. A criança faz isso com mais, vamos dizer, espontaneidade. Mas nós não podemos ignorar que o adulto reage assim também. Quem, eu gosto de usar o termo que o Hans Robert Jauss destacou, que é a ideia de identificação, né? Pode parecer simplório isso, mas não é. A identificação é o que aciona o processo da leitura. Nós lemos e gostamos e simpatizamos e guardamos na memória quando nós nos identificamos. Nós podemos nos identificar com várias coisas, né? Em geral, são com as personagens, né? A principal maneira, o principal canal de identificação é com a personagem. Por quê? Porque é outro ser vivo, né? Mas a gente pode se identificar com o problema, a gente pode se identificar com o processo narrativo, vai variar. Mas o mais frequente é com a personagem. E essa personagem, ela tem que, para provocar a identificação, ela tem que oferecer alguma coisa para mim. Eu tenho que achar nela alguma coisa que eu tenha, né? Eu posso não ter o mesmo problema que a personagem. A personagem está, vamos dizer assim, se deparando com uma questão muito séria, ela precisa participar de vamos dizer assim, da guerra. Precisa ir para a guerra, e ele tem medo de ir para a guerra, vai morrer, barará, barará. Eu não preciso viver isso, né? Não preciso ir para a guerra para me identificar com essa personagem. Mas eu vou me identificar com ela porque eu vou estar também vivendo essa questão de tomar uma decisão, de me deparar com um problema e esse problema requerer de mim alguma iniciativa. Eu tenho que fazer isso, e isso me angustia, como angustia a personagem. Então, a tomada de decisão da personagem pode me ajudar até, se for o caso, não precisa necessariamente eu aprender alguma coisa com isso, não precisa. Isso depende de obra para obra. Mas eu realmente vou gostar mais das obras que me dizem como tomar uma decisão no momento em que eu tiver que tomar uma decisão. Tem um livro de um autor norte-americano, Nestor Holland, se não me engano o nome, chama A Dinâmica da Resposta ou da Reação Literária, da Recepção Literária. Eu acho que ele não está traduzido para o português. Mas ele desenvolve, ele é um psicanalista também, né? Ele desenvolve todo o raciocínio dele em cima disso, né? Não apenas a obra, pela fantasia, traduz um desejo, né? Um desejo que está
representado na fantasia, no imaginário, por meio de símbolos, imagens, processos, seja o que for, mas aquilo que a obra resolve ou me apresenta tem a ver com os meus próprios desejos. Né? Ele vai bem mais fundo do que eu estou dizendo, porque ele vai lá no âmago do inconsciente para dizer o meu inconsciente está dialogando com aquele inconsciente de onde nasceu aquela obra. Né? O Roland debate muito isso. Até a gente fica assim, mas não é assim, não é bem assim, tarará. Mas é. Né? Às vezes tem a ver com preconceitos da sociedade, com questões não resolvidas da sociedade, mas sempre tem a ver com algum problema. Né? Vamos pegar o caso clássico do Dom Casmurro. Né? Por que a sociedade brasileira se debate tanto se a pobre da Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Né? Por que isso é um problema para nós? Por que é um problema que qualquer curso que tu dá sobre Dom Casmurro vem essa questão que, para mim, não só irrelevante, né? Não tem a ver com o que realmente o Machado quis dizer. Mas nós temos uma sociedade machista, uma sociedade com vários preconceitos contra a mulher. A Capitu não só é uma mulher, mas é uma mulher inferior do ponto de vista social, ela vem de uma classe mais pobre, ela, portanto, o casamento que representa uma ascensão para ela, e assim por diante. Então, ali naquela discussão brotam todos os preconceitos da nossa sociedade. Então, essas identificações, elas nem sempre são boas, dizem respeito a coisas boas da obra ou do leitor, principalmente do leitor. O leitor, às vezes, deixa vazar coisas muito ruins dentro dele. Ele tem que, é claro, aí ele tem que elaborar, de alguma maneira. Por que isso me incomoda tanto? Por que eu vi um filme ou um livro em que o herói é gay? E aquilo me incomoda de monte a nossa sociedade. Não tem a ministra aí bronqueando com uma série de televisão que tem umas meninas mais safadinhas, digamos assim. Por que isso incomoda essa senhora? A mim não me incomoda, a ti não te incomoda, incomoda ela. Bom, então o problema é dela. Não? Porque ela não está elaborando bem o que isso representa na sua situação pessoal. Aí uma outra coisa que também às vezes as pessoas se confundem, né? Não sei se eu tenho razão ou não, mas eu acho que as pessoas se confundem, né? Não, eu não vou, meu filho não vai ler o Homem-Aranha, não vai ver o filme do Homem-Aranha, porque ele vai abrir uma porta e pensa que vai sair voando, né, se agarrando nas paredes. A criança sabe muito bem a diferença entre aquilo que é representado por meio da fantasia, que está presente no imaginário da obra, e a sua própria vida cotidiana. As crianças não confundem. Uma menina pode querer se fantasiar de princesa, pode querer andar para lá e para cá com a roupa da Branca de Neve, da Ariel, ou seja, que for, mas ela sabe a diferença. Sabe que o pai dela não é o Poseidon ou o rei dos mares. Ela sabe, é um senhor lá, trabalha, passa o dia inteiro labutando para garantir a comida para ser posta na mesa. Ela sabe disso, mas claro que ela prefere uma outra realidade, então ela vai trabalhar aquilo vai ser estimulado nela para ela saber que o mundo é um pouco mais amplo, é um pouco maior, ela pode sonhar com outras coisas, além dessa vida dura que nós temos cotidianamente. Então, o leitor é, ao mesmo tempo, aquele que é provocado a se identificar, que ele vai escolher as obras, ele tem total autonomia para escolher as obras com as quais ele se identifica mais. E isso, é claro, no plano de ensino se torna um problema, porque o professor tem que estar atento a todas essas opções. E sobre esse aspecto, ele já é uma criatura, o leitor se identifica mais aqui ou ali, é mais ativo, mas também ele pode, vamos dizer assim, nós podemos estar conscientes que, por mais ingênuo que seja esse leitor ou a leitora, não vai confundir ficção com realidade. As duas coisas são bem claras. Quando confunde, é porque tem um problema com essa criança ou esse adulto. Quer dizer, quando ele mistura as duas coisas, então o problema não é do livro, o problema não é do processo de leitura, mas eventualmente é de uma outra pessoa, se é que isso pode acontecer. Né? Acontecerá com ou sem a literatura. Muito bom, Regina. A gente já passeou aqui pelo arco do produtor, do leitor também. Isso é muito interessante. Regina, a gente está vivendo, evidentemente, num período que é de muita angústia. Né? Agora está arrefecendo um pouco mais, porque a gente está começando, talvez,
a conviver um pouco melhor com essa ideia de que a gente está na pandemia, tá? Mas a sala de aula veio para dentro da casa dos pais, então a casa virou também. Então os pais eles são agora tem que administrar o papel de pais e também um pouco de professores, Uhum. né? Então tem toda essa questão toda. Daí eu aproveito só para provocar você o seguinte. Então tá bom, nós temos muitos professores que nos acompanham aqui no nosso canal, temos pais também que se interessam, e eles sabendo desse papel importante da fantasia e também da leitura literária que nós estamos falando aqui, eu perguntaria para você o seguinte, né, como então esses pais e professores, eles podem incentivar a leitura literária, né, em especial que tem essa palavra, por ser polissêmica, por ser Uhum. artística, pode captar um pouco dessa angústia que a gente está vivendo. Bom, tá. Eu concordo com o que está propondo e até vou dividir em duas partes. Primeira questão é realmente que nós estamos num momento muito complexo, né? A gente foi jogado nessa situação assim sem estar preparado. É como se fosse uma guerra. De repente, é uma bomba que explode aqui em todo mundo, né? Não tem nem para onde ir. E a gente tem que improvisar. A improvisação, independentemente de todas as questões políticas, sanitárias, etc., não é nem... Se a gente vivesse no mundo ideal, isso ainda seria um grande problema, né? Como manter o isolamento social, como ficar com as crianças em casa, como por causa das escolas fechadas, e ao mesmo tempo resolver essa dualidade, né? A criança precisa da escola, mas ele não tem a escola como espaço físico, o professor faz o que pode nas suas condições, também não foi preparado para isso, né? Não tem curso de nenhuma licenciatura que diga assim, bom, quando houver uma pandemia, né, e então vamos treinar como é que vai ser. Não apareceu, talvez apareça, mas por enquanto não apareceu. Então, nós temos várias improvisações aí na escola, com os professores, os pais que têm que trabalhar ou não têm que trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que lidar com as crianças e tem que estimular as crianças a responderem positivamente aos estímulos da educação. E dentre vamos dizer assim, esse naipe de opções dentro da educação está ali a literatura e a leitura, nas suas várias faixas etárias, o que também determina algumas medidas, né? Então, vamos dizer assim, a primeira questão aí talvez seja realmente dar um maior apoio às leituras que são sugeridas às crianças. A leitura tem uma grande vantagem, a leitura da literatura particularmente, porque ela é feita individualmente, né? Não é, pode ser que tem outras atividades didáticas que não, educação física e tal, que precisam do coletivo, mas a leitura da literatura é uma atividade individual, não precisa ser isolada, mas ela é individual. Então, ela é um bom caminho para que as crianças, vamos dizer assim, ao mesmo tempo eu estou falando de crianças, né? Quando adolescente já talvez a prática tenha que ser outra, eu não me atreveria a falar a respeito. Mas é um bom caminho para que as crianças, ao mesmo tempo, aprendam, elas não precisam ter pedagogia da literatura infantil, mas a literatura infantil tem um cardápio de opções do ponto de vista emocional, existencial, narrativa, etc., que é muito bom para as crianças. Então, pode ser realmente uma boa maneira de as crianças aproveitarem esse tempo para terem acesso a obras literárias. Também não precisa ser só as obras literárias, tem as outras opções, sim, né? Internet, histórias na internet, histórias na televisão, assim por diante, mas desenvolverem, sobretudo, essa aptidão a receber narrativas e reproduzi-las. Digo reproduzi-las no sentido seguinte: eu acho que a melhor maneira de ler é ser capaz de dizer o que leu, né? Meramente absorver pode não ser a melhor coisa. Quer dizer, eu posso ler um livro de ponta a ponta e depois não saber dizer nada sobre ele. E aí o diálogo com os pais é a melhor coisa. A melhor coisa. Porque os pais não representam para os filhos não apenas uma segurança familiar, financeira, etc., mas uma segurança pessoal,
né? Uma segurança, uma confiança. Nenhuma criança, ela pode até eventualmente desafiar o pai nisso, naquilo, mas ela tem, em princípio, uma enorme confiança nos pais. Eles são uma espécie de âncora existencial. Então, o apoio que um pai, uma mãe, um professor, um adulto dá nesse momento é fundamental. Quer dizer, a criança lê ou vê uma série na televisão e depois ela vai falar disso. Não é só uma questão de desenvolvimento linguístico, isso pode ser um efeito colateral muito bom, mas também a capacidade de organizar os fatos, de dar, inclusive de manifestar esse processo de identificação ou não. Ela vai destacar uma personagem ou outra e assim por diante. E eu vou conhecer melhor meu filho, por aquilo que ele me disser sobre as suas leituras. Uma boa forma de comunicação, de interação, de diálogo. Em segundo lugar, a segunda parte do que tu diz, e que eu acho que é importante chamar a atenção, é o seguinte: os pais precisam ler também. E isso eu acho que é um problema que vem de antes da pandemia e eu espero que não continue. Os pais acham que os professores é que têm que estimular a leitura. Concordo, os professores têm que estimular a leitura, têm que oportunizar acesso aos livros, mas não é algo que não se compartilhe. Os pais não podem ficar indiferentes a isso. Pelo contrário, o professor até pode ser um professor meia boca, que não dá muito livro, ou que a escola é fraquinha, não, enfim, pode acontecer. Agora, os pais têm que ler com as crianças. Pode achar bobinha a história da Branca de Neve, não é bobinha. Nem para um adulto ela é bobinha. Para uma criança ela não é nada bobinha. Então, esse compartilhamento, que é uma tecla que se bate muito, é fundamental. E boas histórias. Não histórias fabricadas aí com finais fictícios e finais mal enjambrados só para tirar um dinheirinho do governo. Essas que estão aí do Conte para mim não são boas. Podem até a gente ganhar de graça. Não vale o preço. Agora, uma boa história, narrada lá, adaptação das nossas grandes escritoras, nós temos grandes escritoras, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, e Marina Lassante, nossa, um cabedal enorme. Essas têm muito para dizer. E essas nós podemos ler junto com as crianças. E não se envergonhem de gostar também. Não se envergonhem, às vezes a pessoa gosta, acha, não, isso é coisa de criança, eu não posso, eu sou um adulto, sou uma pessoa séria. É isso. Regina, eu achei assim fantástico realmente isso que você colocou, e como nós temos aqui ainda um pouquinho de tempo, eu vou te provocar só mais um pouquinho, porque você falou o seguinte, porque talvez, Regina, o pai, a mãe, talvez o professor nem tanto, mas pode acontecer também, de achar que porque essa história tem um final triste, ou porque tem uma coisa ali que ele pode achar que do ponto de vista do adulto seria problemática, achar que pode traumatizar. Mas aí você está falando que não precisa ter medo disso, se é que eu entendi bem. Uhum. Pois é. Vamos dizer assim, o que traumatiza uma criança e um adulto não é uma história. O que vai traumatizar são maus tratos em casa ou na rua, o bullying, enfim, N coisas. A solidão, o abandono, a perda de um ente querido, não tem nada pior, né? Isso traumatiza. Um livro, uma obra de arte, uma história, mesmo simplesinha, não pode, não tem como. Ela não tem essa literatura, infelizmente, não tem esse poder. Se ela tivesse esse poder de traumatizar uma pessoa, ela também teria o poder de mudar a sociedade. E ela não tem. Ela pode trazer elementos que ajudem a pessoa a se conhecer melhor. E aí começa a ação social dessa pessoa, a ação pessoal na família, consigo mesmo, etc. Esse é o máximo que a literatura ou a arte consegue. Ela pode ajudar as pessoas. Pode. Nem precisaria, mas pode. Agora, não traumatiza. Vamos pegar uma história muito triste. A história da menininha a menina que acendedora de fósforos, em que ela está no Natal, um frio danado, e ela não tem o que comer, não tem dinheiro, vai acendendo aqueles fósforos até que acaba a caixinha de fósforos e no outro dia ela está morta. É uma história muito triste, muito triste. Se a criança ouve essa história e chora, eu acho que ela faz muito bem. E se o adulto ouvir essa história e chorar junto, melhor ainda. Porque essas emoções ligadas a perdas, elas têm que ser colocadas para fora. Então, até do ponto de vista terapêutico, que eu não acho que seja o principal
tarefa da literatura já numa terapia, mas ela pode também fazer isso. Então, do ponto de vista terapêutico, é muito bom para sentir as fragilidades das pessoas. Inclusive a nossa, vamos dizer assim, a fragilidade da nossa própria vida, a nossa finitude. Não, as histórias do Andersen tem muito disso, né? Aquela história da sereiazinha também, que tem que renunciar, ela está num dilema, renuncio a minha vida, a minha família, ou renuncio ao meu amor. Esse dilema é um dilema humano. Por que não colocar ao alcance das crianças? Por que fazer disso uma bobagem? Uma bobagem que as coisas dão certo. As coisas não dão certo na vida. Muitas dão, outras não dão. Agora, ter essas opções, eu acho que aí sim, aí nós estamos ajudando ao crescimento desse pequeno leitor, dessa pequena leitora. E se nós formos bons leitores na infância, acredito que sejamos bons leitores adultos. Eu acho que o leitor sempre pode ser um bom leitor em qualquer faixa etária, mas é melhor começar desde pequenininho, né? Regina, muito obrigado. Foi muita generosidade da sua parte. E aí eu deixo aqui o espaço aberto se você quiser fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Francisco a oportunidade de a gente conversar sobre um assunto que me agrada muito e que, em geral, sobre o qual a gente conversa ou em sala de aula ou em eventos, mas não com, vamos dizer, esses outros canais que se abriram agora, aumentaram as nossas possibilidades de discussão, de conversar a respeito. Então, isso é uma oportunidade muito boa. Em segundo lugar, que eu queria acrescentar, se ainda tiver tempo, é que tudo isso que a gente fala, ela tem a ver também com o ensino da literatura, né? Eu sou professora, o Francisco é professor, a gente tem que sempre estar nessa luta aí de valorizar o ensino da literatura, que é uma área que está sendo muito enfraquecida, está perdendo muito espaço, já foi central no funcionamento da escola e pouco a pouco ela foi indo para as margens, né? Foi indo ela perdeu essa centralidade, foi sendo relegada ao que sobra, uma aula por semana, ou nenhuma aula por semana, ou então só prepara para aquilo que está exigido numa prova de vestibular e coisa assim. Então, a gente tem que também aí tem uma, vamos dizer assim, tem uma frente de batalha. Eu acho que eu preciso valorizar a literatura e a leitura de literatura, toda leitura é válida, não precisa ser necessariamente de literatura, mas também a da literatura, porque a literatura é um dos nossos principais canais de comunicação e de autoconhecimento. Então, essa recuperação ela é importante e a escola aí desempenha também um papel fundamental.